Olha só, pessoal, o maior golpe da história atinge milhões de brasileiros. Confirmado julgamento de Bolsonaro, Alexandre de Moraes mandando em tudo, mas com a corda no pescoço. Vou trazer todas as informações para vocês a partir de agora. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos para a primeira informação bombástica do dia de hoje. Golpe confirmado atinge milhões de brasileiros aí na tela. A auditoria confirma descontos indevidos de aposentados. Entidades seguem credenciadas. O que é isso? Vou explicar para vocês agora em detalhes. Prestem atenção e compartilhem esse vídeo com mais gente, tá? Os descontos indevidos de benefícios de aposentados em favor de entidades que motivaram uma enxurrada de críticas e denúncias foram comprovados por uma auditoria interna divulgada pelo INSS. É isso mesmo. A estimativa é de que os descontos indevidos tenham somado mais de 45 milhões de reais desde janeiro de 2023. Mas o próprio INSS afirma que os números podem ser bem maiores do que isso. Mas sabe o que acontece? Nem todos os aposentados lesados podem ter percebido o problema. Muitos aposentados, pensionistas não perceberam esse problema. Eu vou explicar para vocês como identificar isso, ok? O problema é antigo e recorrente. As fraudes têm origem em acordos de cooperação técnica, firmados com entidades para a prestação de serviços aos aposentados que têm acesso a informações. Mas sabe o que acontece? Olha só. Eles oferecem assistência jurídica, financeira, de saúde, benefícios, descontos em farmácia, exames médicos, auxílio funeral e etc. Mas qual que é a grande questão? A mensalidade só pode ser descontada diretamente da folha do salário do aposentado, assegura a norma do convênio, se a filiação for aceita pelo beneficiário. Ou seja, eles estão tendo desconto, não acessam os benefícios, e esse aposentado não autorizou esse desconto, não autorizou se filiar. Então, essa é uma adesão muito complicada. E muitos aposentados alegam não ter aceitado a cobrança e estar sendo descontado. Matheus, como resolver isso? Muito simples. Aqui embaixo tem um grupo amigo do aposentado. O pessoal está ajudando esses aposentados a reaverem esses valores descontados, acessarem esses descontos e ainda receber uma indenização por danos morais. Aqui embaixo está o grupo amigo do aposentado. Entra aí no grupo que as pessoas vão te auxiliar, vão te dar aí um norte para resolver essa situação o mais rápido possível, para que você não tenha mais prejuízos e impactos negativos na sua condição financeira. Beleza, gente? O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Vamos seguir aqui com as nossas informações do dia de hoje, que é em relação, gente, ao julgamento do Bolsonaro, da ação do Bolsonaro para afastar o Alexandre de Moraes da relatoria. O STF começa hoje, sexta-feira, dia 6, a ação movida pela defesa do Bolsonaro para afastar o Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito que apura a tentativa de golpe que ocorreu em 2022. O julgamento será de forma virtual e se estenderá até a próxima sexta-feira, dia 13. Agora, qual que é o ponto e qual que é a defesa do Bolsonaro? O Alexandre de Moraes é vítima nesse inquérito. E aí, gente, o que o Alexandre de Moraes quer? Ele quer ser o juiz desse processo onde ele mesmo figura como vítima. Ou seja, ele seria juiz e vítima ao mesmo tempo. E não, como se não bastasse isso, ele deseja que esse processo seja julgado pela primeira turma. Quem compõe a primeira turma, gente? Olha só, se o caso for apreciado pela primeira turma, é Carmen Lúcia, Luiz Fux, Zanin, Flávio Dino e o próprio Alexandre de Moraes. Essa decisão sobre a questão do afastamento do Alexandre de Moraes será virtual. Para mim, pela magnitude da situação, deveria ser em plenário. Como se não bastasse, indo para a primeira turma, o julgamento desse processo, também não seria em plenário. E aí, gente, qual que seria o grande problema? Qual que seria o grande problema se esse processo for julgado pela primeira turma e não ir ao plenário? É que outros ministros não poderiam votar.
Ministros esses que compõem a base de governo do Bolsonaro. Essa é a estratégia do Alexandre de Moraes. Olha só aqui. Por que Moraes quer Bolsonaro julgado pela primeira turma? Por quê? A primeira turma é formada, como disse, Carmen Lúcia, Zanin, Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E aí não participariam desse julgamento Cássio Nunes e André Mendonça, que são indicados à corte por Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes tem dito que o objetivo de concentrar os processos na primeira turma é fazer com que Bolsonaro seja tratado da mesma forma que outros investigados. Mas que, na verdade, gente, não seria bem isso. Está claro que a estratégia do Alexandre de Moraes é julgar o processo e não correr o risco que ministros da base do Bolsonaro votem e atrapalhem esse julgamento, tá, gente? Então, essa é a grande questão. E, além disso, gente, vale lembrar que a ideia é prender o Bolsonaro antes das eleições, porque Bolsonaro já tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Lançar a sua candidatura, participar de tempo de televisão, tempo de rádio, podcasts, propaganda e tudo mais. Ele tem ciência que está inelegível, ou seja, vai chegar o momento em que vai bater lá no TSE e vai indeferir a candidatura. Indeferindo a candidatura, Bolsonaro vai ter que indicar alguém. A mesma estratégia que o Lula adotou em 2018, onde ele saiu como candidato e teve um indeferimento, depois foi preso, e quem ele indicou? Fernando Haddad, para concorrer. Bolsonaro pretende fazer a mesma coisa, só que ele indicaria, nesse caso, Tarcísio de Freitas, atualmente governador de São Paulo. Então, lança a candidatura, vai ser inelegível, bater no TSE, não vai passar, vai indicar Tarcísio de Freitas, e Tarcísio de Freitas vai aproveitar da popularidade do Bolsonaro para tentar a eleição como presidente da República. Essa vai ser a estratégia do presidente Jair Bolsonaro para o ano que vem. Ou seja, existe sim o risco de, politicamente falando, estrategicamente falando, colocarem Bolsonaro na cadeia, assim como fizeram com o Lula, e aí Bolsonaro não poderia ser presidente, mas aproveitaria esse tempo para poder, de alguma forma, preparar o caminho para o Tarcísio de Freitas. É claro que, gente, essa questão do Bolsonaro vai ter investigação ainda. Está lá com a Procuradoria-Geral da República, o inquérito policial, e aí o Paulo Gonet, que é Procurador-Geral da República, vai oferecer a denúncia ou arquivar esse processo. Mas isso aí deve ficar apenas para o ano que vem. Tá? Falando ainda sobre o Bolsonaro, gente, olha só o que o Bolsonaro disse. Era só o que faltava, diz Bolsonaro, após o diretor da Polícia Federal responder sobre imunidade. Olha aí. Gente, tá um problema essa questão da imunidade parlamentar, se a imunidade parlamentar é absoluta, é relativa, liberdade de expressão e uma série de coisas, né? E eu posso dizer para vocês que os ministros me parecem que estão meio perdidos. Se você vê Alexandre de Moraes ali, né, debatendo em baixíssimo nível com o André Mendonça, e aí, como se não bastasse, ainda vem o Dias Toffoli, deixa eu fechar para mim aqui, vem o Dias Toffoli comparando liberdade de expressão com liberdade de ação. Comparando liberdade de expressão com um policial jogar uma pessoa da ponte ou um marido espancar a mulher dentro de casa, dizendo que se essas pessoas fossem abarcadas por uma imunidade parlamentar absoluta, elas estariam imunes de qualquer tipo de problema. Não, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa comparação do Dias Toffoli, e você vê o baixo nível que os ministros estão. Eu, como advogado, fico muito triste de ver uma corte tão respeitada, ou que era respeitada no Brasil e no mundo, estar passando por essa situação constrangedora, vergonhosa, né? Infelizmente, são ali advogados, juízes, e que representam representa o nosso grupo, né, de juristas, e é lamentável isso. Mas vamos continuar aqui, ó. O que o Bolsonaro disse, gente? Sem mencionar diretamente o nome de Andrei Rodrigues, Bolsonaro afirmou que o chefe da Polícia Federal está se intrometendo em questões internas ao Legislativo e afrontando a palavra livre dos representantes do povo. Essa é a visão do Bolsonaro a respeito da questão da imunidade parlamentar. A crítica veio na forma de uma publicação na rede social X, o X, na quinta-feira, ontem. Era só o que faltava. O diretor-geral da Polícia Federal agora acha que pode rebater e ensinar ao presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. Gente, realmente, assim, eu sei que existe uma linha muito tênue sobre isso, mas quando eu olho as comparações, as falas dos ministros a respeito desse assunto, e quando eu vejo na prática, gente, não bate, não bate. Eu sei que existem coisas que os deputados vão falar que realmente
podem ferir a honra, podem ser considerados crimes, mas precisa de uma clareza maior até que ponto vai essa imunidade parlamentar, então. De uma forma mais objetiva e não subjetiva. Senão aí você abre uma brecha gigante para, por exemplo, uma perseguição contra, por exemplo, Marcel Van Hatten. Né? Então, assim, eu sei que o que o Marcel Van Hatten fez foi complicado, mas juridicamente falando, não tem nada que abarque isso. É difícil, gente. Sem mencionar diretamente o nome de André Rodrigues, Bolsonaro afirmou que o chefe da PF está se intrometendo em questões internas do Legislativo. Em seguida, o ex-presidente prestou solidariedade a Arthur Lira e aos deputados Eduardo Bolsonaro, seu filho, e Marcel Van Hatten e o Cabo Gilberto. No fim de novembro, Van Hatten e o Cabo Gilberto foram indiciados pela PF após atacar o delegado Fábio Chora em discursos na Câmara. O policial atuou nos inquéritos que indiciaram Bolsonaro, além de militares e políticos da oposição. Após os indiciamentos, o presidente da Câmara defendeu os deputados e disse que a casa iria aos últimos limites, para que responda por abuso de autoridade para quem infringir a capacidade dos parlamentares. Então, essa é a grande questão. Até onde vai a imunidade parlamentar? Inclusive, eu quero saber a sua opinião aqui, porque a situação está muito complicada mesmo. Não dá para saber se é uma perseguição, se não é, até onde vai, até onde não vai, enfim. Como se não bastasse isso, gente, ainda tem mais, viu? Ainda tem mais. Olha aqui o que disse o deputado Gustavo Gayer a respeito da exclusão da Folha de São Paulo da Polícia Federal. Ele disse que é o início da expansão da perseguição política. Vamos ouvir o que disse aí o Gustavo Gayer, deputado federal. Agora, a imprensa militante que vem fomentando e apoiando essa ditadura no Brasil, que ajudou a colocar essa facção criminosa no poder, vai começar a sentir na pele o que eles fizeram, as consequências das suas ações. Nós estamos há anos avisando. Imprensa, agora vocês estão batendo palma para tudo o que está acontecendo, para perseguição política, para desrespeito à Constituição, para desrespeito do devido processo legal, para censura, mas vai chegar em vocês. Chegou. Bom, vamos lá. O Alexandre de Moraes não gosta muito da Folha de São Paulo. E por que ele não gosta da Folha de São Paulo? Vou te mostrar agora. No início e no meio desse ano, do meio desse ano para cá, a Folha de São Paulo deu espaço para um repórter, um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, para publicar algumas matérias que mostravam a podridão do que acontece ali dentro dos bastidores do STF, principalmente do gabinete do Alexandre de Moraes, com o juiz substituto, juiz auxiliar, mais a galera daquele grupo que ele criou para ele, que ele mandava derrubar conteúdo. E o Glenn Greenwald começou a mostrar as conversas, os áudios, né? A podridão, assim. Até hoje esse deveria ser o escândalo mais falado, mas como o Brasil é um país de muitos escândalos, nenhum tem uma vida muito longa. Inclusive, acho que isso é até uma estratégia desse pessoal, né? Não deixar que o escândalo fique sozinho por muito tempo, porque dá muitos escândalos todos os dias. E aí, o Glenn Greenwald publicou várias matérias como essa que vocês estão vendo, que mostra, né, que o STF virou uma espécie de grupo organizado do crime, que o Alexandre de Moraes mandava, escolhia quem era o alvo, e aí a Polícia Federal, mais os juízes, mais o pessoal lá da desinformação, tinha que dar um jeito de derrubar aquele conteúdo, tinha que dar um jeito de prender Eduardo Bolsonaro, tinha que dar um jeito de desmonetizar a galera. Isso tudo foi coletado através das conversas de WhatsApp dos ministros, do auxiliar dos ministros, do juiz substituto. Beleza. Aí o que mais que aconteceu de lá para cá? Bom, o Alexandre de Moraes não ficou muito feliz com essa história. Como assim? Como assim tem alguém falando da podridão que a gente apronta aqui? E ele cogitou a hipótese de colocar a Folha de São Paulo dentro do inquérito das fake news. Olha a loucura que seria isso. Mas aí o bom senso da população falou mais alto, né? Folha e jornalistas não devem ser investigados. Defendem especialistas, mas a vontade do Alexandre de Moraes e da sua Gestapo na Polícia Federal era de colocar, assim, a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald no inquérito das fake news, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpismo e tudo mais. Porque eles fizeram o seu papel de jornalismo. Inclusive, o Brasil ficou chocado quando a Folha de São Paulo fez a loucura de, no meio de uma ditadura do judiciário, ir lá e publicar a podridão que existia ali dentro. Tá? Como é a perseguição do sistema do STF. Bem, diretor-geral da polícia, tá em voga agora. Todo mundo sabe quem ele é, o Andrei, todo mundo fala sobre ele, porque ele indiciou 2 deputados por suas falas na tribuna do plenário, que é uma prerrogativa sagrada do parlamentar de falar o que ele quiser, quaisquer que sejam suas palavras, sem poder ser imputado crime, porque essa é a prerrogativa do parlamentar. Lira vai lá, briga com ele responde, fala, não, aqui não existe liberdade de expressão absoluta. Existe sim, no caso de deputado federal, a liberdade de expressão é absoluta, está na Constituição. Pois bem, e aí ele vai dar depois uma coletiva de imprensa, esse diretor da Polícia Federal vai dar uma coletiva de imprensa sobre a questão do golpe, da trama golpista, né, daquele teatro. E ele não chama um veículo de imprensa. Qual que ele não chama? Entidades de imprensa criticam a Polícia Federal por excluir Folha de entrevista com o diretor-geral.
jornal, Folha de São Paulo, né, foi único dos principais do país a não ser convidado para o encontro de André Rodrigues sobre trama golpista. Entidades de imprensa criticaram a exclusão da Folha de entrevista feita pela Polícia Federal nessa quarta-feira com os principais veículos de comunicação do Brasil. O encontro com os jornalistas foi sobre o inquérito da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele aconteceu na sede da corporação em Brasília. O diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, foi questionado por meio de sua assessoria sobre as razões do veto, mas não quis se manifestar. O Ministério da Justiça, a quem a PF é subordinada, disse que apenas caberia à corporação se manifestar. Sobre o episódio, a Associação Nacional de Jornais afirmou considerar estranha a exclusão da Folha na entrevista. É incompreensível que um dos principais veículos jornalísticos do país não tenha sido incluído no ato que deveria ser exemplo de transparência pública. O que nós estamos percebendo aqui? É o início da expansão da perseguição política agora, até mesmo para os veículos tradicionais de jornalismo. Porque para o jornal era tranquilo quando a Polícia Federal e a ditadura do Judiciário, a ditadura do Alexandre de Moraes perseguia e silenciava os comunicadores independentes, os jornalistas independentes. Até mesmo porque esses independentes, eles tiram a audiência do jornalismo tradicional, que virou militância ideológica. Agora, a Folha de São Paulo, que é um dos maiores, mais tradicionais e antigos do Brasil, está sentindo na pele. Começa assim, tá? Não vou chamar para dar entrevistas, não vou passar informação. Depois, vou proibir de dar entrevistas, como eles fizeram no caso do Felipe Martins. Felipe Martins, que foi proibido de dar entrevistas. O cara não está preso, ele foi proibido de dar entrevistas, se eu não me engano, para a própria Folha de São Paulo. E agora eles se recusam a convidar a Folha de São Paulo. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, ou o diretor da Polícia Federal na época do Bolsonaro, impedindo que dos principais veículos de imprensa não comparecesse a uma coletiva de imprensa sobre um assunto tão importante quanto o tal trama golpista, o mundo ia cair. Em primeiro lugar, os outros jornais não iriam. Não iria em solidariedade à Folha de São Paulo não ter sido convidado. Mas como é o Lula, então nós estamos falando aqui já da censura do amor, né? A censura do bem, desculpa, a vitória do amor. Mais um caso gritante de que nós estamos entrando, eles já estão expandindo a perseguição, a sanha persecutória, a censura, e já estão indo para a imprensa tradicional. Não vai demorar. Até nós temos Estadão, Folha de São Paulo, talvez até mesmo a Globo não, porque eles recebem muito dinheiro para falar tudo que o PT quer, mas Folha de São Paulo e Estadão sendo incluídos no inquérito das fake news. Aí vai ter ameaça para a prisão de diretor desses veículos de comunicação, assim como teve para o CEO, para o representante do X no Brasil. A gente tentou avisar. A gente está tentando avisar. Nós estamos há anos tentando avisar. Olha, imprensa, o ódio que vocês sentem por nós está alimentando um dragão que depois vai saciar o apetite deles. Tá aí, gente, tá aí a fala do Gustavo Gar, deputado federal, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. E o que você acha? A imunidade parlamentar é absoluta ou ela tem que ser relativa? O que você pensa sobre isso? Sobre essa exclusão, né, na Folha de São Paulo. O Alexandre de Moraes, Polícia Federal, assim, tentando tirar aí as imprensas, né? Porque quanto mais a imprensa entra ali, mais podridão vai achar, e aí pega mal para a Polícia Federal, pega mal para o STF, e eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ó. Você que está com desconto devido, entre no grupo aí que o pessoal vai te ajudar a recuperar esses valores aí e cessar esses descontos. Você pode receber um dano moral ainda por cima.